Boa noite meus irmãos, você que está chegando aí, boa noite para que eu possa cumprimentá-lo, Deus te abençoe. Boa noite Andrine, tudo bem minha irmã? Estou aqui hoje, estarei ministrando aqui hoje, mudei o dia com Deusdete, minha irmã Deusdete, nesta semana. Amém? Glória a Deus. Boa noite, Cleide Aquino caiu. Boa noite, minha irmã. Deus te abençoe. Logo mais estaremos começando aqui o culto desta noite. Deixa eu compartilhar aqui. Ótimo, Aline. Obrigado. Tá ótimo, então. Vou compartilhar aqui também o link. Glória a Deus. Deixa eu compartilhar aqui o link. Já já a gente começa. Amém? Seu Carlos, tá aí conosco. Boa noite, meu irmão. Quanto tempo! Deus te abençoe, meu irmão. Bom te ver aqui. Glória a Deus. Deixa eu ver quem está entrando. Deixa eu compartilhar aqui também para outras pessoas aqui. Você que está chegando, boa noite, que eu ainda não cumprimentei. Boa noite, Nanda. Glória a Deus. Vou passar aqui para alguns irmãos aqui também, especificamente. Já já a gente começa, só mais 3 minutinhos para a gente começar, tá bom? Boa noite! Pois é, Nanda, quarta-feira despacha aqui o povo de casa. Mandar a Bernarda aqui para queimar as calorias aí. Já que você parou a academia, né? Aí pronto, seu personal trainer vai ser Bernardo. Glória a Deus. Amém, irmãos? Então vamos dar início aqui ao nosso culto desta noite, desta sexta-feira, né? Que mais uma semana assim, que Deus tenha nos abençoado. Vi aqui meus pais, boa noite, estão aqui, meus pais Henrique e Virgínia, glória a Deus, amém, glória a Deus. Então vamos fechar os nossos olhos neste momento, vamos estar falando com o Senhor, para que Ele ministre aos nossos corações, para que Deus fale diretamente conosco nesta noite, porque nós precisamos de uma palavra direta do trono, amém? Senhor Jesus, queremos, ó Deus, te louvar, te adorar, Deus, te bendizer por mais esta noite, Deus, porque até aqui verdadeiramente o Senhor tem cuidado de nós, meu Pai. Verdadeiramente o Senhor tem renovado a tua graça, Deus, a tua unção, o teu poder, a tua vida, Senhor. Deus, o Senhor tem feito crescer em nós a esperança. Deus, naquilo, Deus, que o Senhor tem como promessa em nossas vidas. Mas, Senhor, nada é mais importante, ó Deus, do que, meu Pai,
alcançar o centro da tua vontade. Deus, de caminhar com o Senhor, Pai, de estar em comunhão com o teu Santo Espírito. Por isso, ó Deus, eu quero te pedir nesta noite, encha-nos, ó Pai, com a tua presença, encha-nos com o teu amor. Deus, que possamos, ó Deus, nos regozijar na tua presença. Deus, através da tua palavra. Deus, eu quero te pedir, Deus, ministra, Deus, ao nosso coração. Deus, que não seja eu, mas seja o Senhor, através da minha vida, Deus, enviando, Senhor, um maná novo, Deus, uma palavra nova. Deus, o Senhor conhece, Deus, as necessidades de cada irmão aqui presente. Deus, e Pai, o Senhor sabe, meu Pai, Deus, cada um está, Pai, na noite desta sexta-feira aqui. Deus, não porque simplesmente quer passar o tempo, Deus, mas, Deus, porque cada um quer o melhor do Senhor, quer entrar na tua presença, meu Pai. Por isso, meu Pai, eu quero te pedir, visita meu irmão, Deus, visita minha irmã nesta noite. Ó Deus, que cada um possa, Senhor, ter os desejos do seu coração, Deus, ter as suas necessidades providas pelo Senhor. Por isso, meu Pai, abençoe a tua igreja, Senhor. Abençoe, Pai, esta ministração. Ó Deus, que tudo que sair da minha boca, Deus, seja de acordo com a tua vontade. Meu Deus, é isso que nós te pedimos desde já e te agradecemos, meu Pai, que até aqui o Senhor tem cuidado de nós. É isto que eu te peço, ó Deus, e te agradeço em nome de Jesus. Amém. Amém? Irislene, Maria de Paula, boa noite, minha irmã, que Deus te abençoe. Ainda que eu não falei aqui é porque eu não consigo ver, mas você que está chegando aí, boa noite. Então vamos à palavra do Senhor. Eu gostaria que você que está com sua Bíblia, ou então pode acompanhar aqui a leitura em Gênesis capítulo 18. Gênesis capítulo 18, versículo 1, diz o seguinte: Depois apareceu o Senhor a Abraão nos carvalhais de Manre, estando ele assentado à porta da tenda, no maior calor do dia. Versículo 2. Levantou Abraão os olhos, olhou e viu 3 homens em pé na sua frente. Vendo-os, correu da porta da tenda ao seu encontro e prostrou-se em terra. Agora, olha o versículo 9, diz o seguinte: Então lhe perguntaram: Onde está Sara, tua mulher? Ele respondeu: Está ali na tenda. Disse um deles: Certamente tornarei a ti, Abraão, daqui a 1 ano, e Sara, tua mulher, terá um filho. Sara estava escutando a porta da tenda que estava atrás dele. Então Abraão e Sara, a palavra do Senhor diz no versículo 11, Abraão e Sara eram já velhos e avançados em idade, e a Sara havia cessado o costume das mulheres. Então, observe esse primeiro momento. A palavra de Deus diz, aqui em Gênesis 18, relata acerca do qual 3 homens, ou seja, 3 anjos do Senhor é enviado até Abraão. Eu vou parar um pouquinho aqui só para fechar a janela, porque senão vai atrapalhar o som aqui, tá certo? Só um minutinho. Pronto, assim fica melhor. Até eu mesmo estou me desconcentrando com o barulho aqui da janela, que está vindo da janela. Então o Senhor, a palavra de Deus relata acerca do envio de 3 anjos que foram enviados a Abraão. E a palavra lá nos carvalhais de Manre. E a palavra do Senhor diz que estes homens foram até Abraão, e Abraão foi até eles, à porta da tenda, e prostrou-se em terra. Agora, eu queria me ater aqui novamente. A palavra de Deus diz no versículo 9, Então lhe perguntaram, esses anjos do Senhor perguntaram a Abraão,
Abraão, onde está Sara, tua mulher? E ele respondeu, está ali na tenda. E disse um deles, certamente tornarei a ti daqui 1 ano, e Sara, tua mulher, terá um filho. Sara estava escutando a porta da tenda que estava atrás dele. E Abraão e Sara eram já velhos e muito avançados em idade. E Sara já havia cessado o costume das mulheres. Sara, ela já não menstruava mais, Sara era uma pessoa estéril. E a palavra do Senhor chega e diz que os anjos foram enviados a Abraão para trazer uma revelação de uma promessa. Mas observe, essa promessa, naturalmente falando, ia de encontro com a capacidade e as limitações físicas de Abraão e de Sara. De tal modo que, olha o que diz o versículo 12. Então Sara riu consigo mesmo, dizendo, terei ainda prazer depois de haver envelhecido, sendo também o meu senhor já velho. Ela chega e ri consigo mesmo. Será que eu poderei ter este prazer, que é o desejo no meu coração de ter um filho, sendo eu já velha e o meu senhor também já velho? Observe que naquele momento, Sara, ao escutar aqueles anjos enviados por Deus até Abraão, Sara, ela duvida dentro dela, porque ela tira os olhos dos anjos ali que foram enviados por Deus, ou seja, tira os olhos do próprio Deus e traz os olhos para a condição física e humana e natural ao qual ela se encontrava, ao qual seu esposo Abraão se encontrava. E ela chega e duvida e diz, teria eu este prazer depois de já velha? Ou seja, terei ainda prazer depois de haver envelhecido, sendo também o meu senhor já velho? Porque humanamente era impossível, naturalmente era impossível. E ela ri dessa situação, de tal modo que no versículo 13 diz, disse o Senhor a Abraão, por que riu Sara? Dizendo, é verdade que darei à luz ainda sendo velha? O próprio Senhor chama Abraão e adverte, Abraão, por que Sara riu dessa promessa? Porque Sara, ela duvidou. Porque Sara, ela não creu naquilo que eu enviei como palavra, como revelação, como aquilo que eu revelei, estou lançando como promessa sobre a tua vida. Aí o Senhor, ele chega e continua no versículo 14. Abraão, há acaso alguma coisa demasiadamente difícil para o Senhor, Abraão? Ao tempo determinado, daqui a 1 ano tornarei a ti. E Sara, independente das suas circunstâncias, independente das suas limitações físicas e naturais, Sara, Abraão, ela terá um filho daqui a 1 ano. Olha o que o Senhor chama e abre os olhos espirituais de Abraão acerca da sua promessa. Porque Abraão foi chamado para ser pai de nações. Então observe, há alguma coisa muito ou demasiadamente difícil para o Senhor? De forma que aquela promessa a qual eu enviei, ela não pode se consumar? E isso eu queria trazer essa mensagem para mim e para você. Porque com o passar do tempo, aquele sonho que nós não alcançamos, aquilo
muitas vezes vem trazer uma ferida, ele enferma, traz enfermidade para a nossa alma, para o nosso espírito. E nós, de tal forma que, dada a circunstância, dada a nossa condição, se até aqui nós não alcançamos, muitas vezes nós somos envolvidos com esse ambiente de incredulidade e passamos a não mais crer naquilo que Deus liberou como promessa em nossas vidas. E assim foi com a própria Sara, porque quando o Senhor ele revelou aquela palavra a Abraão e Sara estava escutando a porta da tenda, a palavra de Deus diz que Sara ela riu consigo mesma. Por quê? Porque ela já não acreditava, porque ela já era muito velha, ela era estéril, porque o seu Senhor, ou seja, Abraão, já era envelhecido e ela não acreditava mais ali que aquilo pudesse vir a se tornar uma realidade na sua vida. Mas ela esqueceu que era uma palavra de Deus. E Deus, ele é fiel para cumprir a tua promessa na minha e na tua vida. Quantos creem nisso? Diga aleluia. Mas Sara, ela duvidou. Mas para Deus, não há nada impossível. Não há nada demasiadamente difícil para o Senhor. Se Deus ele tem uma promessa na minha e na tua vida, Ele é fiel para cumprir. Mas nós não podemos trazer o nosso olhar, trazer os nossos olhos para a nossa limitação humana e natural das coisas. Mas nós precisamos o quê? Trazer o nosso olhar para o Senhor, porque na medida que o Senhor, Ele fala conosco, através da Tua palavra, Ele revela a Tua promessa para mim e para a Tua vida, essa é a palavra de Deus diretamente dos céus para mim e para você. Não é a nossa condição humana e natural que vai nos afastar das promessas de Deus. E eu queria continuar esse texto, essa mensagem, com o que está lá em Tiago capítulo 1. Tiago capítulo 1 diz o seguinte: Tiago capítulo 1, versículo 5 diz o seguinte: ora, se algum de vós tem falta de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá liberalmente, e não censura, e lhe será dada. Agora, versículo 6 diz o seguinte: peça, porém, com fé, não duvidando, porque aquele que duvida é semelhante à onda do mar, impelida e agitada pelo vento. Não pense tal homem que receberá do Senhor alguma coisa. Homem vacilante que é, inconstante em todos os seus caminhos. Olha o que o Senhor está dizendo. Se há falta de sabedoria de tal forma que nós não creiamos, de forma que nós não acreditamos ou não entendemos as coisas de Deus, a palavra do Senhor diz: peça a Deus, que a todos dá liberalmente e não censura, e lhe será dada. Agora, peça, porém, com fé, não duvidando, porque aquele que duvida é semelhante à onda do mar. Por quê? Porque é impelida e agitada pelo vento. Não pense tal homem que receberá do Senhor alguma coisa. Homem vacilante que é, inconstante em todos os seus caminhos. É aquele que não anda, que busca a Deus pelas coisas que Deus tem para ele, mas não busca a Deus porque precisa de Deus. Não busca a Deus porque quer a presença de Deus. Este é o vacilante. Esse não acredita, esse não persevera. Esse é inconstante em todos os seus caminhos. Quando convém, busca a Deus. Quando não convém, esquece de Deus.
Mas a palavra do Senhor diz: não pense tal homem que receberá do Senhor alguma coisa, homem vacilante que é inconstante em todos os seus caminhos. Então aquilo que nós precisamos, aquilo que nós pedimos, aquilo que nós necessitamos, nós precisamos buscar em Deus com fé, acreditando, não pautado na nossa limitação natural e humana das coisas. Porque se nós pudéssemos naturalmente alcançar, nós não buscaríamos a Deus, nós não precisaríamos de Deus, porque Deus já nos capacitou para alcançar aquilo que naturalmente é possível. Mas se nós buscamos Deus, para que Deus entre com a tua providência, é naquilo que exatamente, que certamente está fora da nossa condição humana e natural de alcançar. Por isso nós buscamos a Deus. Mas nós não podemos ser inconstantes. Nós não podemos vacilar e ser conduzido pela circunstância das coisas. Porque uma coisa é certa, a palavra do Senhor diz que uma porta grande e eficaz se abriu para nós, mas há muitos adversários. Naquilo que nós projetamos, naquilo que nós precisamos, uma coisa é certa: nós alcançamos de Deus pela graça de Deus, mas não é de graça. É pela graça, mas não é de graça. Por quê? Porque na medida que nós buscamos a promessa, na medida que nós buscamos aquilo que Deus revelou para mim, para a tua vida, os adversários se levantam contra nós. Então, se nós precisamos alcançar algo de Deus, que nós venhamos buscar com fé, não duvidando, não vacilando, não agindo de forma inconstante, porque aquele que é inconstante, ele não alcança as promessas de Deus. E assim Sara, naquele momento, ela duvidou, até o Senhor abriu os olhos. Por que Sara? Porque Sara riu. Por acaso há alguma coisa muito difícil para o Senhor? Irmãos, ou nós cremos ou nós não cremos. Se nós cremos no Deus Todo-Poderoso, no Deus Onipresente, um Deus Onisciente, um Deus onipotente que pode todas as coisas, eu não posso buscar em Deus baseado na minha condição humana, ou seja, naquela condição ao qual me encontro. Mas eu busco em Deus porque eu creio na tua palavra. E se eu não consigo compreender as coisas de Deus, se eu não consigo entender as coisas de Deus, ou não consigo achar ações de Deus na minha vida, eu preciso buscá-lo, mas buscar com fé. Preciso buscar qual é a direção de Deus. Eu não sei qual é a direção de Deus, mas eu vou buscar a direção de Deus para a minha vida. Mas uma coisa é certa: eu não posso abrir mão do que Deus tem para mim. E você não pode abrir mão daquilo que Deus tem para a sua vida. Porque o que Deus tem para nós, irmãos, foge à dimensão humana e natural. E Deus faz isso para que o quê? Para que o nome dele seja glorificado. Sara só podia conceber por uma ação milagrosa, por um milagre de Deus, por uma ação sobrenatural de Deus. Mas por que Deus permitiu aquela situação? Para que todos pudessem ver que só o Senhor, que quem fez aquilo foi o Senhor. Porque naturalmente Sara não poderia ter filhos, já era idosa, já era velha e era estéril. E Abraão já era avançado em idade. Mas quando Deus permite, é porque ele tem uma promessa. Debaixo de uma promessa há um chamado de Deus. Mas eu só consigo responder o chamado se eu acredito nessa palavra. E o que você tem que muitas vezes você desacredita, você abandona, você aborta o projeto de Deus porque simplesmente você acha que não dá conta? É momento de buscar em Deus força, ânimo. Se falta sabedoria, peça a Deus, que Deus vai te dar sabedoria. Deus vai me dar sabedoria. Mas eu não posso abortar o projeto de Deus. Eu não posso abortar
o chamado que Deus tem para a minha vida, porque isso me afasta das suas promessas, isso me afasta da sua presença. Quantos estão entendendo? Diga aleluia. Glória a Deus. Vamos ver aqui o que está em 1 Coríntios, para a gente entender um pouco mais. A diferença de quando eu ajo naturalmente para quando eu ajo com meu espírito, e meu espírito em comunhão com o Espírito do Senhor. Vamos ver aqui em 1 Coríntios, capítulo 2. Olha o que diz 1 Coríntios, capítulo 2, versículo 9. Diz o seguinte: como, porém, está escrito, as coisas que o olho natural não viu, e o ouvido não ouviu, e não subiram à mente humana, são exatamente as coisas que Deus preparou para os que o amam. Deus, porém, as revelou a nós pelo seu Espírito. O Espírito, ele penetra todas as coisas, até mesmo as profundezas de Deus. Pois, qual dos homens, olha o que diz o versículo 11, qual dos homens sabe as coisas do homem, senão o Espírito do homem que está nele? Assim também, ninguém sabe as coisas de Deus, senão o Espírito de Deus. Versículo 12, nós, contudo, não recebemos o Espírito do mundo, mas o Espírito que provém de Deus, para que pudéssemos conhecer o que nos é dado gratuitamente por Deus. Versículo 14 diz, ora, o homem natural não compreende as coisas do Espírito de Deus, pois lhe parece loucura, e não pode entendê-las porque elas se discernem espiritualmente. Ou eu ajo como um homem espiritual, e o Espírito de Deus revela as coisas de Deus para a minha vida, eu já não ando mais guiado pelas minhas condições humanas e naturais, ou eu ajo com a minha carne, com a minha natureza humana. Mas aquele que age pelo Espírito, a estes, o Espírito de Deus revela as coisas de Deus. E as coisas de Deus não se discernem naturalmente, mas espiritualmente. Então o que Deus tem para mim e para você é muito maior do que nós podemos imaginar. Mas nós podemos sentir através do nosso espírito. Mas as coisas que os olhos naturais não viu, e o ouvido não ouviu, e não subiram à mente humana, são exatamente as coisas que Deus preparou para mim e para você. Nós não podemos ficar de fora disso que Deus preparou para nós, que nos é dado gratuitamente, como diz a palavra do Senhor. Deus, Ele nos abençoa, Ele tem uma promessa de forma gratuita, Ele nos ama, Ele nos abençoa de forma gratuita, é pela graça de Deus. Mas a partir do momento que eu ando pela carne, eu ando limitado pela minha condição humana, isso me afasta da promessa de Deus. No momento que isso me afasta, eu me torno inconstante, eu me torno como impelido pelo vento, agitado pelas circunstâncias, pelas intempéries da vida. Mas Deus, Ele tem uma promessa, irmãos, e não tem idade, não tem tempo ruim, não tem adversidade que nos separa do projeto de Deus. Não tem nada que pode nos separar daquilo que Deus já preparou para nós. Mas se eu tento enxergar as coisas que Deus preparou com meus olhos naturais, se eu tento ouvir as coisas de Deus com meus ouvidos naturais, eu não vou compreender, porque elas não se discernem naturalmente, mas espiritualmente. Quantos estão entendendo? Diga aleluia.
Como diz no versículo 14, o homem natural, ele não compreende as coisas do Espírito de Deus, pois lhe parece loucura, e não pode entendê-las porque elas se discernem espiritualmente. É pelo Espírito. A fé é a certeza das coisas que eu espero em Deus. Eu espero por quê? Porque é uma certeza. Porque eu creio, porque eu confio, porque eu busco. Mas a palavra de Deus diz, e é a prova das coisas que não se veem com os olhos naturais. Por quê? Porque naturalmente falando, nós não conseguimos enxergar. Por isso que a prova daquilo que não se vê é a fé. A partir do momento que eu creio no meu Deus, eu creio na tua palavra, eu creio na tua promessa, eu creio que Deus tem a solução para os meus problemas. E se eu creio que Deus tem uma vida nova para mim, se eu creio que Deus tem uma direção nova, e eu espero nisso, porque a certeza daquilo que eu espero, lá na frente vai se tornar a prova daquilo que olhos naturais não veem. Por quê? Porque não consegue compreender. Porque as coisas naturais não discernem as coisas do Espírito. Somente o Espírito de Deus pode trazer esta revelação ao nosso espírito daquilo que Deus preparou para mim e para você. Muitas vezes nós tomamos uma direção ou uma decisão na nossa vida sem entender a lógica natural das coisas. Olha, eu não sei por que eu estou tomando essa decisão, mas meu espírito diz que eu tenho que tomar isso. Outras vezes, nós estamos debaixo de uma influência que no nosso natural parece que é natural. Mas o Espírito de Deus mostra para a gente que não é para a gente estar ali. Não é para a gente compartilhar daquelas coisas. O Espírito de Deus traz o discernimento que eu e você precisamos. Quantos querem isso? Diga aleluia. Assim é Deus na minha e na tua vida. Deus tem uma promessa. Assim como tinha uma promessa na vida de Abraão, na vida de Sara, assim como debaixo da promessa havia um chamado na vida deles, Deus tem um chamado e tem uma promessa para mim e para você. Quando entender isso, diga aleluia. Amém, irmãos? Eu não sei qual é o desejo do seu coração. Eu não sei qual é a sua necessidade. Mas uma coisa é certa. Não olha para aquilo que é um desejo seu. Não olha para aquilo que é uma necessidade à luz do seu olho natural, da sua visão natural. Porque se você fizer isso, você se torna inconstante e um vacilante. No momento que vacila, cai na cilada dos inimigos e os projetos de Deus são abortados. Mas a partir do momento que eu tenho uma necessidade, eu tenho um desejo do coração, um desejo da minha alma, está alinhado com a vontade de Deus, e eu espero porque eu creio, porque se torna uma certeza das coisas que eu espero, pode ter certeza, irmãos. Lá na frente aquilo vai se tornar a prova de Deus, das coisas que Deus preparou, mas que olhos naturais não conseguem divisar, não conseguem enxergar. Por quê? Porque parece loucura. Parece loucura. E para Deus não há idade, não há tempo perdido, não há circunstância ou adversidade que possa ser difícil demais para Ele. Para Deus não há dificuldade. Mas se eu posso até falar o seguinte: não, eu creio em Deus, eu confio no meu Deus, eu acredito que Deus pode suprir o desejo do meu coração, mas eu não busco isso, eu não acredito de fato, aquilo não se torna uma realidade na minha vida.
Será que realmente eu tenho acreditado? Ou eu tenho feito como Sara? Tenho rido comigo mesmo, porque eu já não mais acredito. Irmãos, se as coisas de Deus viessem através daquilo que nós naturalmente podemos conseguir, não precisava de Deus, como que o nome dele ia ser glorificado? Mas Deus age exatamente naquilo que nós não podemos, porque naquilo que nós podemos alcançar naturalmente, Deus já nos deu a capacidade para alcançar. Mas naquilo que nós não podemos naturalmente, é onde Deus entra com a tua providência, é onde Deus entra com a tua ação. Mas nós não podemos desistir dos projetos, dos desejos de Deus. Observe que o desejo do coração de Sara veio na sua velhice. Abraão já tinha seus 100 anos. No entanto, não desistiu do projeto de Deus. Porque Deus, ele não desiste de nós. Deus, ele não desiste. Eu posso até desistir do projeto de Deus, mas Deus, ele não vai desistir de mim, não vai desistir de você. Se eu ajo com a minha natureza humana, logo eu desisto dos projetos de Deus, porque eu me torno um homem vacilante, inconstante, conduzido pelas minhas próprias condições humanas e naturais. Mas se eu ajo amparado naquilo que não é a minha condição humana, que não é baseado na minha carne, na minha fraqueza humana, e eu ajo, pelo contrário, eu ajo amparado na palavra, na minha fé, no poder e na graça de Deus, não importa a circunstância a qual eu me encontro, não importa a minha situação. Se a situação está muito difícil, é aí que Deus vai agir e vai operar o sobrenatural dele, para que o nome dele seja glorificado. E ninguém vem dizer que foi pela minha força, porque não foi pela minha força, porque naturalmente não seria possível, mas foi exatamente porque Deus agiu na minha e na tua vida. Quantos querem isso? Diga aleluia! Amém? E para terminar, voltando lá em Gênesis, capítulo 21. Gênesis capítulo 21 diz o seguinte: olha o que aconteceu. No versículo 21. O Senhor visitou Sara, como tinha dito, e lhe fez como havia prometido. Quantos creem que Deus vai cumprir a promessa dele na sua vida? Diga aleluia. Versículo 2. Sara então concebeu e deu a Abraão um filho na sua velhice, ao tempo determinado de que Deus lhe falara. Abraão pôs no filho que lhe nascera, que Sara lhe dera, o nome de Isaque. Abraão circuncidou o seu filho Isaque quando tinha 8 anos, conforme Deus lhe havia ordenado. Era Abraão da idade de 100 anos, quando lhe nasceu Isaque, seu filho. Agora, olha o que disse Sara. Disse Sara: Deus me trouxe riso, e todo aquele que eu ouvir rirá comigo. Sara, ela já ria aqui de felicidade, de regozijo. Ela não ria como ela riu antes, duvidando, rindo consigo mesmo, rindo com base natural. Mas ela riu agora, ela riu porque a promessa de Deus se tornou uma realidade na sua vida. E ela diz:
Deus me trouxe riso, riso na sua essência, riso de fato, riso de alegria, não riso de dúvida, não riso de incredulidade, não riso de inconstância, mas trouxe riso de verdade, riso de alegria. Por quê? E ela diz: e todo aquele que o ouvir, não ouvindo com o ouvido natural, mas aquele que tiver os ouvidos espirituais abertos, ela diz: este rirá comigo. Quantos querem rir com Sara, mas nesse segundo riso, o riso que ela ri com essência, que ri no seu espírito, que ri na sua alma diante de Deus, diga aleluia. Amém, irmãos? Não duvide daquilo que Deus tem na sua vida. E eu creio que para cada um de nós que aqui estamos, nós temos um desejo muito claro. Às vezes o desejo está amortecido, está mortificado, mas Deus ressuscita, Deus vivifica, Deus faz ressurgir os projetos, os sonhos. Por quê? Porque Deus não muda. Aquilo que Deus prometeu para os nossos antepassados é o que Deus tem de promessa para nós. E é através daquilo que Deus vai agir na nossa vida é que os nossos serão alcançados para o Senhor. Amém, irmãos? Mas nós não podemos tentar compreender as coisas de Deus com o nosso natural, porque vai parecer loucura. Vai parecer loucura. Por quê? Porque essas coisas de Deus não se discernem naturalmente. Mas se eu não consigo entender as coisas de Deus, busque no Espírito. Porque é o Espírito que revela no nosso Espírito aquilo que Deus preparou para mim e para você. Amém? Quantos querem isso? Dê glória a Deus. Não desista. Estamos terminando um ano, um momento de reflexão. Estamos projetando aí o ano de 2022. Projete diante de Deus. Confie no Senhor. Aquilo que você tanto buscou, mas que aquilo chegou muitas vezes a enfermar, trazer a enfermidade da sua alma. Por quê? Porque tanto tempo se passou e simplesmente aquilo nós não alcançamos. Olha o que tem aqui em Provérbios capítulo 13, deixa eu pegar aqui para terminar de fato. Provérbios capítulo 13, versículo 12 diz o seguinte: a esperança adiada faz adoecer o coração, mas o desejo cumprido é árvore de vida. Mais uma vez, Provérbios 13, versículo 12. A esperança adiada faz adoecer a alma, faz adoecer o coração, mas o desejo cumprido, ele é árvore de vida. Então, se muitas vezes aquela esperança que se adiou na minha vida, aquilo fez adoecer o meu coração, aquilo fez adoecer a minha alma, eu já não acredito mais, eu já não confio mais. Muitas vezes eu solto a risada de Sara, como riu no início, duvidando, vacilando, desacreditando. Por quê? Porque foi aquela promessa, foi aquela esperança que não se realizou na minha vida. Porque não se realizou, ela se adiou, aquilo fez adoecer minha alma. Mas isso aconteceu porque nós vacilamos, nós nos tornamos inconstantes diante de Deus, e no momento que aquilo que eu desacreditei, eu permiti que essa esperança diária ela adoecesse meu coração. Mas a palavra de Deus diz o seguinte, que o desejo cumprido, ele é árvore de vida, ele vivifica.
Isso me faz lembrar a história de Caleb, um dos espias que foi ali visitar a Terra Prometida. E Caleb tinha 45 anos de idade. 45 anos de idade quando ele foi visitar aquilo que era a promessa de Deus. E a palavra do Senhor diz que aos 85 anos ele foi atrás da promessa dele. Por quê? Porque ele não permitiu que a esperança adiada viesse a adoecer o coração dele. E ele chega e diz: tal qual era a minha força há 40 anos atrás, assim é a minha força para entrar e para sair. Isso ele já tinha 85 anos e ele vai atrás da sua promessa e ele alcança a promessa que Deus tinha feito lá atrás. Por quê? Porque ele não se limitou à sua fraqueza natural e humana, e por conta disso ele não se tornou um homem constante, mas ele se tornou um homem firme, crendo, com os olhos espirituais abertos, discernindo pelo Espírito que aquilo que Deus prometeu, ele é fiel para cumprir na sua vida. Irmãos, não olhe para trás, mas olhe para frente, projetando aquilo que é claro, que é o que você deseja para a sua vida, sua alma diante de Deus, para o seu espírito. Aquela promessa que Deus ele trouxe para você lá atrás, e Ele está abrindo os meus e os teus olhos. E assim nós iremos projetar diante de Deus. Se não veio em 2021, nós cremos que virá em 2022. Quantos querem isso? Diga aleluia. Quantos creem nisso? Diga amém. Mas nós não vacilaremos, nós não vamos vacilar, porque nós somos guiados pelo Espírito de Deus, que faz com que a revelação de Deus alcance o nosso espírito. E quando isso acontece, nós passamos a compreender as coisas de Deus, porque as coisas de Deus só se discernem espiritualmente. Amém? Quantos querem isso? Diga aleluia. Se não chegou, irmão, em 2021, creremos que vem em 2022. E se não vier em 2022, o momento de Deus ele vai chegar na minha e na tua vida. Amém? Glória a Deus. Glória a Deus. Para que nós não venhamos abortar os processos de Deus em nossas vidas. Amém? Então vamos estar orando neste momento. Você que tem um pedido de oração, pode colocar aí, para que venhamos estar orando. Amém? Eu agradeço desde já, assim, por estar aqui conosco, né? Plena sexta-feira à noite. Sei que muitos cansados aí da semana de trabalho, mas que está aqui, eu creio que Deus renovou as nossas forças. Amém? Então vamos estar orando. Eu quero orar também pela minha irmã Andréa, está completando um ano de vida. Eu falei para ela que estaria orando aqui. Se você também tem um pedido de oração, coloque aí para estarmos orando em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Senhor Jesus, queremos, meu Pai, desde já te louvar, te abençoar, te louvar, te adorar, meu Pai, te agradecer por tudo que o Senhor tem nos abençoado, meu Pai. Senhor Jesus, queremos te dar glória, Senhor, te dar honra, meu Pai. Deus, porque, Deus, infinitas são as tuas promessas, Senhor. Deus, infinita é a tua graça, Pai. Deus, infinito é o teu amor para conosco. Senhor, obrigado, Deus, porque através da tua palavra, Senhor, podemos sentir no nosso espírito, Deus. Podemos compreender no nosso espírito aquilo que o Senhor já preparou para nós. E a tua palavra diz, Senhor, que aquilo que o Senhor preparou, meu Pai, não se discernem naturalmente, meu Pai, mas é o teu Santo Espírito que nos revela. Deus, aí, ao passo, meu Pai, que as coisas do Senhor parecem loucura para os que agem de forma natural.
Mas, Senhor, para nós, meu Pai, é a certeza das coisas que nós esperamos, meu Pai. Porque, Senhor, nós confiamos na Tua palavra. Porque, Senhor, o Senhor já deu provas demais, Pai, do Teu amor, do Teu zelo para conosco, meu Pai. Por isso, meu Pai, eu quero te pedir, Senhor, Deus, se há algum sonho, se há algum projeto, Deus, se há algum processo que foi abortado, meu Pai, porque muitas vezes, Deus, agimos pela incredulidade, Senhor, porque muitas vezes nós agimos na fraqueza humana, meu Pai, e nos tornamos, meu Pai, em algum momento vacilantes e inconstantes. Mas, Senhor, é a Tua palavra que nos exorta, é a Tua palavra, Senhor, que nos desperta. Por isso, meu Pai, traga à existência, meu Pai, tudo aquilo que é, Deus, que o Senhor tem como promessa em nossas vidas, meu Pai. Deus, que o nosso Espírito possa entrar em comunhão com o Teu Santo Espírito, meu Pai. Deus, e fortalecer, meu Pai, Senhor, Deus, nos fortalecer de forma que venhamos alcançar sabedoria. E a Tua palavra diz, se há alguém com falta de sabedoria, Deus, que nós venhamos pedir ao Senhor, e te peço, Deus, nos dê sabedoria para compreender as coisas do Teu Santo Espírito, Pai. Meu Pai, Senhor, desperta, Deus, cumpra Teu propósito em nossas vidas, assim como o Senhor cumpriu a Tua promessa para com Sara e Abraão. Eu te peço, Deus, cumpra a Tua promessa para com cada um de nós, meu Pai, que aqui estamos, e aqueles também que não puderam estar aqui nesta noite, meu Pai. Meu Pai, assim nós te pedimos, meu Pai. Obrigado, meu Deus, pela Tua palavra. Nos dê a direção que nós precisamos, meu Pai. Porque nós queremos entrar no melhor do Senhor, meu Pai. Meu Pai, assim eu te peço, eu quero orar também, Deus, pela vida da minha irmã Andréa, Senhor, que está completando mais um ano de vida. Deus, que o Teu poder, que a Tua graça, que a Tua unção se renove diariamente sobre a sua vida, Deus. Que ela possa, Deus, viver o melhor do Senhor a cada dia, meu Pai. Dê saúde perfeita, dê graça, dê vida, Senhor, para minha irmã, Deus. Em nome de Jesus, assim eu te peço. E te agradeço, meu Pai, Deus, por tudo, meu Pai. Abençoa-nos nesta noite, possamos ter uma noite de paz, uma noite de descanso, meu Pai. Deus, mas que venhamos, Senhor, a cada dia, Pai, que as nossas forças sejam renovadas, meu Pai. É isso que eu te peço desde já, em nome de Jesus. Amém e amém. Amém, irmãos? Obrigado mais uma vez, Dona Lourdes, que Deus te abençoe, minha irmã, e também meu cunhado Nelson. Obrigado, Nelson, está aqui conosco, glória a Deus, sempre está aqui, né, está participando aqui conosco, que Deus te abençoe assim tremendamente. Neide está aqui, pastora Neide, Deus te abençoe, minha irmã, abraço, Dilma Bastos também, Deus te abençoe. Deixa eu ver, Juscelene Rodrigues está aqui conosco. Que Deus te abençoe, minha irmã Ju. Deixa eu ver se tem alguém que eu não falei ainda aqui. Glória a Deus. Acho que eu falei com todos aqui. Amém? Então que Deus os abençoe. Tenhamos a noite de paz, uma noite de graça. Assim possamos sonhar com os anjos. Amém? Que Deus os abençoe e até a próxima. Em nome de Jesus.